Fala, meu povo, João Abrantes na área. Seguinte, imagina um rapaz chamado Fernandinho, nascido e criado numa cidade pequena que nem a minha, 45 mil habitantes. O Fernandinho, ele se considera um músico de sucesso. Aprendeu a tocar violão sozinho, treinou pra caramba, virou um cara super popular entre os amigos, tocou em vários rolês, pegou várias menininhas e mais pra frente ele começou a ser chamado pra tocar à noite em barzinhos, restaurantes, baladas, festinhas particulares, etc. E muito embora essa popularidade tenha deixado ele meio que estrelinha, ninguém podia negar que ele era um dos artistas mais conhecidos e prestigiados da cidade. E um belo dia, né, alguém chegou pra ele e falou assim: Ô, Fernandinho, cara, tu é muito bom. Por que você não se inscreve naquele The Voice? Pô, com certeza eles vão te amar. E isso deixou o Fernandinho todo se sentindo, né? Ele pensou assim: é mesmo, né? Eu sou o maior músico aqui da cidade. Com certeza eu ia arrasar nesse programa. Aí, né, ele foi lá e se inscreveu no The Voice. E no dia da apresentação, ele subiu no palco e tocou a melhor música do repertório dele. Resultado, a plateia ficou em silêncio e nenhum dos jurados virou a cadeira. Naquele dia, o Fernandinho teve que encarar uma verdade muito dura sobre ele mesmo, porque ele descobriu que, comparado ao público que ele tinha na cidade dele, aquele público que estava lá no The Voice era muito mais sofisticado e que ele, afinal de contas, não era aquele grande músico que ele pensava ser. Ele era bom comparado às pessoas da cidade dele, que ou não tocavam nada ou então não tocavam tão bem quanto ele. Mas comparado ao mundo lá fora, ele ainda era um aprendiz. Pois é, infelizmente, esse nosso amigo foi vítima de uma distorção cognitiva chamada de Síndrome do Sabe-Tudo, ou, se você preferir, efeito Dunning-Kruger, que é quando um indivíduo inexperiente, que ainda tem pouco conhecimento sobre alguma coisa, desenvolve uma ilusão de que ele é tão competente quanto, ou até mais, do que alguém que é muito mais estudado e experiente daquela área. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro por aí. É aquela pessoa que só tem inglês básico e que já está querendo dar aula. É aquela pessoa que se apresenta como uma fotógrafa profissional só porque comprou uma câmera DSLR e bateu uma meia dúzia de fotos que tiveram, sei lá, centenas de curtidas no Face ou no Insta. É aquela pessoa que fez uma formação em coaching de um final de semana e que já se acha apta para atuar em áreas que são exclusivas da psicologia, como, por exemplo, o tratamento da depressão. Aliás, você quer saber de uma coisa? Eu mesmo já caí nessa palhaçada. Quando eu era da comunidade PUA e dava coaching de paquera para homens, eu me achava melhor do que muito psicólogo. E eu quase mandei uma mensagem para uma dessas páginas anti-coach falando para eles assim: aí, organiza um debate entre qualquer psicólogo e eu que eu vou mostrar quem é que manda. Olha a pretensão da criatura. Cara, ainda bem que eu não fiz aquilo, né? Nossa senhora, o cara ia almoçar o meu bumbum com arroz e feijão. Agora, por que será que tem tanta gente que é assim? Qual seria a explicação para isso? Seguinte, segundo o autor David McRaney, no livro dele You Are Not So Smart, quase todo o processo de aprendizagem prevê uma primeira etapa que é mais fácil, que é normalmente aquela etapa que você aprende uma parte mais geral, onde você pega a base para tudo aquilo que vai vir depois. Ou seja, você começa macro e depois vai para o micro, para os detalhes. Então pensa comigo, nessa primeira etapa que o aprendizado é mais tranquilo, é fácil a pessoa se sentir mais otimista e confiante. O que no fundo é bom, né? E como ela mal ou bem já está sabendo mais do que muita gente que nunca estudou ou praticou aquilo que ela está vendo, é evidente que essas outras pessoas vão reconhecer uma certa autoridade nela. E é exatamente aí que está a arapuca. Porque se essa pessoa que ainda está em processo de aprendizagem permitir que esse reconhecimento suba a cabeça dela, bom, já era. Ela vai cair no efeito Dunning-Kruger. Mais um exemplo para ilustrar. Imagina um garoto que começou a praticar jiu-jitsu e que mais ninguém da escola dele praticava. Ele ainda era faixa branca, mas como ele aprendeu vários fundamentos dessa luta, ele virou um cara capaz de bater em qualquer um naquela escola, o que por sua vez fez com que ele virasse uma pessoa temida naquele meio. Resultado, ele começou a se achar o mestre. E mais pra frente, essa escola recebeu um aluno novo. E esse garoto, querendo mostrar quem é que manda, começou a encher o saco dele, de propósito, para ele poder reagir e o garoto ter uma desculpa para poder brigar. Só que ele não contou
contava com um pequeno porém. Esse aluno novo era faixa marrom em jiu-jitsu e ele deu um sacode nesse garoto. O que aconteceu? O garoto virou motivo de chacota e o reinado dele na escola caiu por terra. Esse que é o grande problema da síndrome do sabe-tudo. Esse que é o grande problema de você permitir que o pouco conhecimento acumulado vire uma ilusão de grandeza. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona e isso pode acabar destruindo a reputação que foi conquistada entre aqueles que são menos esclarecidos. Existe um gráfico muito interessante e que ilustra muito bem não só o efeito Dunning-Kruger, mas também todo o processo de aprendizagem e assimilação do conhecimento. Esse gráfico, ele mostra a relação entre confiança e competência durante o processo de aprendizagem. Então, conforme eu acabei de falar, no começo é muito fácil a pessoa se iludir com um pouco que ela já sabe. Esse estágio é chamado de monte estupidez, que é quando a pessoa acha que ela já sabe tudo. Ela fica com uma impressão de que, ao contrário dos outros, ela nasceu com um talento natural para aquilo. Por isso que ela atingiu a maestria tão rápido. Só que não. Como a verdade, mais cedo ou mais tarde, vem à tona, essa pessoa vai para um estágio chamado choque de realidade, que é quando ela fala para ela mesma, peraí, no sentido de que, opa, tem mais coisa por trás disso do que eu pensava. E nisso, ela começa a ter acesso a todas as complexidades que são inerentes àquele assunto. E aí, ela passa para o estágio do desespero, que é quando ela quase desiste de tudo, achando que ela nunca vai dominar aquilo. Mas, se ela for persistente, ela vai passar para o estágio do começo da iluminação, que é quando as coisas começam a fazer sentido. E em seguida, ela vai para o estágio da ascensão da iluminação, que é quando ela passa a aceitar que aquele conhecimento não é tão simples quanto parece. Eu vou falar para vocês uma coisa que é bem paradoxal, mas que não deixa de ser uma verdade. É quando você aceita as complexidades que existem por trás das coisas que elas passam a ser simples. Por quê? Porque você se abre para todos aqueles detalhes que você antes rejeitava por achar que eles só serviam para atrapalhar as coisas. E uma vez que você se abre para essas informações, fica muito mais fácil para você enxergar a realidade e agir de acordo com ela. E por fim, você atinge a iluminação. Como já diria Sócrates, só sei que nada sei. É nesse estágio que você se conscientiza de que nem toda pergunta tem apenas uma resposta e que nem sempre aquela resposta que você tem hoje como certa vai continuar sendo certa amanhã e que você tem que estar sempre disposto ou disposta a rever o que você tem como certo diante das novas evidências que vão surgindo. Resumindo, o estágio da iluminação é aquele estágio que você reconhece que por mais estudado e experiente que você seja em alguma coisa, você nunca vai deixar de ser o eterno aprendiz. Segundo o David McCroney, é por isso que você não costuma ver pessoas com PhD em ciências climáticas ou biologia batendo boca na internet sobre assuntos como aquecimento global ou evolução. Porque quanto menos você sabe sobre alguma coisa, menos você acha que é necessário você saber. E essas pessoas mais estudadas, elas já sabem que esses assuntos são bem mais amplos e complexos do que eles parecem ser. Eu acho que todos nós já fomos vítimas do efeito Dunning-Kruger e para evitar que isso volte a acontecer, bom, o primeiro passo é exatamente o que você está fazendo agora, que é estudar o assunto para descobrir como é que essa distorção cognitiva funciona e como que é fácil a gente cair nela, né? E o segundo passo é exercitar a humildade. Humildade vem do latim humus, que significa chão, terra. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem os pés no chão, que se compromete com a realidade. Quando ela está diante de um fato que contraria o que ela pensa, o que ela defende ou como ela se comporta, ela tem a dignidade de se rever e com isso evoluir como ser humano. Ela tem total consciência de quem ela é, do que ela já aprendeu e do que ela é capaz. Mas ela sabe ao mesmo tempo que a vida é uma jornada sem fim de aprendizado e que sempre tem espaço para mais. Mas João, beleza, show de bola. Você já me explicou como é que isso funciona e como é que a gente faz para não ser assim. Mas eu te pergunto, como é que eu faço para lidar com alguém que tem esse tipo de comportamento? Bom, a meu ver, a melhor forma de lidar com alguém que está com a síndrome do sabe-tudo é usando o questionamento socrático. Se você quiser saber mais sobre isso, eu abordo essa ferramenta de uma maneira mais aprofundada no meu programa Conversa Inesquecível. Eu vou deixar o link para o vídeo de apresentação aqui embaixo, logo no começo da descrição. Mas só para dar uma pincelada e não deixar você sem uma resposta, no questionamento socrático, você faz perguntas que induzem a outra pessoa a refletir sobre as interpretações dela e concluir por conta própria que ela estava, afinal de contas, errada. Exemplos dessas perguntas.
perguntas. Você pode me dizer por que você acha que o que eu disse está errado? Onde você leu isso? Em que ano que foi publicado esse estudo? Esse autor é realmente uma autoridade no assunto? Então, por que você acha que isso contradiz o que eu disse? Que parte exatamente está errada? Então, por que eu estou errado? E por aí vai. E tá aí. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que eu tenha te ajudado em alguma coisa. E se você quiser aprender a lidar com outros perfis de comportamentos difíceis, bem como situações complicadas e que podem afetar a sua vida social, tipo, o que fazer quando der um branco na conversa, como lidar com testes e ofensas, como rebater falácias argumentativas, como ser um ombro amigo diante de uma tragédia e muito mais, então, eu quero te convidar a clicar no link que está logo aqui embaixo no começo da descrição, ou então no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que esse vídeo estiver acabando, para assistir uma apresentação onde eu ensino o caminho para você se blindar contra pessoas e situações difíceis na sua vida social como um todo, beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse o espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.